Eu sou piloto em formação e eu vou falar nesse vídeo sobre o que eu aprendi quando eu comecei as minhas primeiras horas de voo lá em 2019, 5 anos atrás. E isso tanto na parte prática como na parte teórica. Quero deixar claro que esse vídeo ele serve tanto para quem já é da aviação, já faz parte da aviação, já começou, como para quem tem apenas curiosidade e quer saber um pouco mais sobre como é que funciona essa preparação no começo da carreira de um piloto. Até porque tem muita gente que não tem ideia de como é que funciona e nunca teve contato, nunca conversou com ninguém que pudesse explicar um pouco melhor. Então esse vídeo vai servir para isso também. Não vai ter muito termo técnico, eu vou falar só como é que começou a minha trajetória na aviação, como é que se seguiu esse processo. Eu sou Gabriel Bacelar, como eu falei, sou piloto em formação e eu tô no piloto privado. Na verdade eu finalizei já meu piloto privado, vou começar a etapa de piloto comercial. Eu comecei esse meu caminho na aviação em 2019, 5 anos atrás, aqui em Curitiba. Eu sou de Macapá, lá no Amapá, extremo norte do Brasil, e eu vim aqui para Curitiba para poder correr atrás desse sonho que eu cultivo desde que eu era moleque. E aqui em Curitiba eu encontrei um aeroclube que poderia me servir muito bem para eu poder dar esses primeiros passos na aviação. Eu comecei fazendo no aeroclube o curso teórico, uma duração de 4 meses, bem rápido o curso, bastante conteúdo, mas na aviação os cursos tendem a ter uma duração menor, pelo que eu percebi. Isso falando da teoria. E o que vai demorar um pouco mais, dependendo da situação de cada pessoa, é a parte prática. Mas enfim, esse curso teórico ele abrange 5 matérias de base da aviação, que é meteorologia, regulamento de tráfego aéreo, teoria de voo, conhecimentos técnicos de aviões e navegação. Aqui atrás de mim tem os livros dessas matérias de base do piloto privado, tem do piloto comercial também nesse material específico aqui, mas falando especificamente do piloto privado, esse daqui é um dos materiais que oferece essa base que eu falei. Esse daqui é o livro de meteorologia, e aqui nesse livro a gente vai desde a base, que é, a gente aprende o que é de fato a meteorologia, aprende sobre a atmosfera, a altimetria, aprende sobre os ventos, aprende sobre nuvens, aprende sobre os nevoeiros, aprende sobre formação de gelo, turbulência, trovoada, enfim. A gente passa pela parte de códigos meteorológicos, que inclusive é um tema muito interessante que merece um vídeo só dele. Enfim, toda a nossa base de meteorologia está aqui. Aqui a gente tem um livro de outra matéria, que é a teoria de voo, e é nele que a gente vai aprender tudo o que faz um avião voar, todos os conceitos que envolve de fato o voo. Nesse livro a gente começa aprendendo sobre alguns conceitos da física para poder dar uma base, um background legal para a gente poder seguir em frente no assunto. A gente aprende sobre as estruturas do avião, forças que atuam sobre o avião, controle de voo, aprende sobre voo de subida, voo de cruzeiro, descida, entende qual que é a teoria de voo por trás da decolagem e do pouso, aprende sobre peso e balanceamento, enfim, tem um bocado de coisa muito interessante aqui que é essencial para a gente poder chegar com uma bagagem legal para a parte prática, para as horas de voo. Seguindo em frente, a gente tem a matéria de regulamento de tráfego aéreo, que é o livro mais grosso deles, tem um pouco mais de conteúdo, né? Muito regulamento, muita regra, e é um livro essencial para a gente poder saber as regras gerais de voo, para a gente poder entender a regulamentação na aviação. Nesse livro a gente vai aprender sobre a terminologia básica, termos que a gente usa no dia a dia da aviação, que são muito importantes. Vamos conhecer sobre as autoridades aeronáuticas. Tem um capítulo só sobre aeródromos e aeroportos, que são coisas diferentes. Aprendemos sobre as regras do ar, regras gerais, regras de voo visual, serviço de tráfego aéreo, aprendemos sobre a torre, sobre o serviço de controle de aproximação. Tem também a fraseologia, que é a comunicação no dia a dia da aviação. Comunicação com a torre, por exemplo, ou então com outras aeronaves. É com esse livro também que a gente vai aprender a preencher o plano de voo. Seguindo em frente, a gente tem a matéria de conhecimentos técnicos de aviões, que na época que eu estava fazendo meu piloto privado a gente chamava de motores. Isso porque é nessa matéria que a gente vai dar uma boa aprofundada sobre como é que é o funcionamento do motor, quais que são os componentes, enfim, como é que funciona lá dentro para a gente ter uma boa noção e entender o que está se passando lá dentro. Vou falar dos capítulos aqui para você ter uma noção do que a gente aprende nessa matéria. Tipos e classificações das aeronaves, a estrutura dos aviões, controle de voo, sistema de trem de pouso, motores aeronáuticos, motores convencionais, sistema de lubrificação, sistema de refrigeração, sistema de alimentação, sistema de combustível, sistema elétrico, sistema de ignição, sistema de proteção de fogo, hélices, sistema de proteção contra o fogo, instrumentos, manutenção de aeronaves e assim vai. E por último, mas não menos importante, tem a matéria de navegação aérea. Olha, tudo bem que está escrito navegação aérea por instrumentos, mas era o único livro que eu tinha, porém tem
a versão desse livro aqui tem outros materiais também, só sobre navegação aérea do piloto privado. Nessa matéria a gente vai aprender sobre os elementos básicos da navegação aérea, vai aprender sobre cartas, sobre tipos de projeções cartográficas, a gente vai aprender sobre latitude, sobre longitude, sobre coordenadas geográficas, a gente vai aprender como fazer um planejamento de navegação, como eu saio daqui, vou para outro município e como é que eu faço esse planejamento daqui até lá e depois o retorno, como é que eu faço todos os cálculos de estimados. Enfim, esse livro de fato é para a gente aprender a navegar. Inclusive, se você tiver curiosidade de ver como é que é uma navegação na prática, tem um vídeo aqui no canal, tem pelo menos um vídeo, não lembro se tem mais de um, mas um vídeo, eu garanto que tem, sobre como é uma navegação na prática. Foi uma navegação que eu fiz no piloto privado e é um vídeo que está bem legal, eu consigo pegar desde o começo, mostro como é que funciona uma referência que está na carta aeronáutica e como é que ela aparece na realidade, né? Como é que ela aparece no terreno que a gente está sobrevoando e como é que a gente usa essa referência para se orientar. Então é um vídeo que está bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Enfim, essas são as 5 matérias de base, as matérias que eu fiz no curso e que todo mundo que vai fazer um curso do piloto privado vai precisar conhecer, vai precisar estudar, até porque essas são as 5 matérias que vão cair na prova da ANAC, que é uma avaliação que vai testar os nossos conhecimentos sobre essas 5 matérias aqui. Essas 5 matérias não são a única coisa que eu estudei enquanto eu estava fazendo essa parte teórica. Enquanto isso, eu também estava me familiarizando com isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mas é o manual da aeronave, o manual do avião. Esse caso aqui é o manual do Aerobueiro 115, que é o avião que eu fiz as minhas primeiras horas de voo e na verdade foi o avião que eu voei o meu piloto privado inteiro. E nesse manual tem tudo de mais específico sobre o avião que eu ia começar as minhas horas de voo. Então aqui a gente vai aprender todas as generalidades do avião. Então vai aprender qual que é o motor, qual que é o tipo do motor, qual que é a potência do motor. Vai aprender sobre hélice, vai aprender sobre capacidade de combustível, quanto que o avião suporta, capacidade de óleo, vai aprender sobre os pesos, peso vazio, peso máximo de decolagem, peso do bagageiro. Aqui a gente aprende as dimensões do avião, a gente aprende também quais que são as limitações desse avião. Então, quais que são os limites de velocidade, qual velocidade a gente nunca pode exceder, qual que é a velocidade para fazer manobra, qual que é a velocidade de cruzeiro. Isso tudo a gente aprende no manual. Tem muito mais coisa para ser dito sobre o manual do avião, tem realmente bastante coisa. E eu poderia fazer um vídeo, na verdade, só sobre isso. E a grande importância de estudar o manual do avião desde cedo é que você vai aprender aquilo que é mais essencial sobre o avião que você vai voar. E tem um detalhe muito importante. Para que eu pudesse começar as minhas horas de voo, eu precisaria fazer uma prova do Aeroclube que se chama Ground School. E essa é uma prova que vai avaliar os meus conhecimentos técnicos sobre esse avião. Tem uma pontuação mínima para eu ser aprovado. Eu vou precisar ser aprovado, claro, para poder começar as horas de voo nesse avião específico. E esse Ground School ele vai servir para qualquer aeronave que você vai voar. Então, por exemplo, eu precisei fazer no piloto privado um voo noturno. E para fazer o voo noturno, eu precisaria trocar de avião. Porque o avião que eu comecei as minhas horas não era um avião que era homologado para poder fazer voo noturno. Então eu precisei estudar o manual de outro avião que fosse homologado para poder voar à noite visual, fazer esse Ground School, fazer essa prova, ser aprovado e então ser liberado para poder voar um avião diferente. Lá pela metade do curso teórico, e eu comentei que o curso leva 4 meses em média, o meu durou exatamente 4 meses. E quando eu estava com uns 2 meses de curso, eu fiz a minha primeira hora de voo. Tem gente que começa a fazer o curso teórico e já começa a voar também. Eu fui aconselhado pelos instrutores a segurar um pouquinho, aprender um pouco mais na parte teórica, até para não chegar muito cru para as horas de voo. E realmente foi a melhor coisa que eu fiz. Talvez, particularmente, eu tivesse esperado um pouquinho mais antes de começar a primeira hora, que aí eu ia ter um entendimento melhor. Mas, claro, é sempre importante dar o primeiro passo e depois vai refinando com o tempo. De qualquer forma, com 2 meses de curso teórico, eu fiz a minha primeira hora de voo e essa hora de voo ela foi muito importante, porque, pelo menos para mim, foi meu primeiro contato com um avião monomotor de pequeno porte, que na minha situação eu só tinha visto de longe, eu mal tinha chegado perto de um. Então, realmente, foi meu primeiro contato com o avião. Foi o meu primeiro acionamento, a primeira vez que eu senti como é que era o taxiamento no avião, decolagem, senti como é que era o voo em cruzeiro, como é que foi o pouso, enfim, foi experiência nova, 100% nova para mim. Enfim, a primeira hora ela é muito importante para a gente perceber como é que é a aplicabilidade da teoria na prática. Na minha experiência, tiveram algumas coisas que eu estudei na teoria e tinha ficado meio confuso, eu achei que tinha entendido, beleza, era suficiente para eu conseguir fazer uma avaliação, fazer um simulado, por exemplo, mas chegou na prática e foi esse momento lá durante o voo que eu pude entender melhor.
fez sentido. Afinal de contas, eu estava fazendo lá e eu pude sentir, pude entender, o instrutor explicou para mim melhor e pôde me dar exemplo na prática de como é que funcionava determinado conceito, por exemplo. Então, realmente foi um divisor de águas. Na verdade, foi um complemento, né? Tem a teoria, tem a prática e os dois acabam se complementando. Foi nesse momento que eu tive o meu primeiro contato com a fonia também. Até então, enquanto eu estava lá pelo Aeroclube, eu só tinha ouvido, não sabia como é que fazia a fonia, não sabia como é que eu podia me comunicar com a torre. E aí nesse primeiro voo eu pude ouvir um instrutor se comunicando, eu não fiz nenhuma fonia nesse momento, eu mais observei. O instrutor pediu para eu poder ficar atento, foi me explicando aquilo que eu não sabia e também foi me encorajando para que já na hora seguinte eu pudesse dar o primeiro passo, fazer uma tentativa. Mesmo que meio capenga, assim, errando, mas faz parte. Nesse começo na aviação é um momento para errar, isso vai acontecer. Mas é muito interessante como nesse começo tudo é muito novo e você vai começando a se familiarizar com tudo isso que envolve um voo. Você tem que estar atento na fonia, você tem que prestar atenção nos parâmetros do avião, tudo é muito novo, o checklist você não sabe fazer ainda direito, você não sabe ainda como é que os comandos de voo vão responder, então é realmente uma experiência única. Desde essa primeira hora de voo, a gente já é incentivado a estudar um outro manual. E eu tô falando desse manual aqui, que é o manual de manobras. É com esse manual que a gente vai ter o passo a passo, que a gente vai ter o guia realmente para a gente aprender a pilotar o avião. Então é com esse manual aqui que a gente vai aprender cada manobra que vão ser feitas nas horas de voo seguintes. Eu vou passar aqui pelas manobras rapidamente. A gente vai aprender a configurar um voo reto e horizontal, voo em subida, voo em descida, voo planado, mudanças de atitude, que é você sair de um voo reto e nivelado, ir para um voo em subida e em seguida já voltar para um voo reto e nivelado, por exemplo. Nesse manual tem um passo a passo de como a gente vai executar uma curva, a gente vai aprender coordenação de primeiro e de segundo tipo. Esse manual ensina a gente também sobre o stall, que em resumo vai ser a perda de sustentação. E a gente vai aprender sobre isso e vai aprender a como recuperar a sustentação de novo. Então a gente realmente aprende a sentir, aprende na prática lá como é que funciona a perda de sustentação. A gente também aprende a como lidar numa situação de pane, né? Pane simulada nesse caso, claro. E tem o checklist de emergência, a gente tem que memorizar. A gente aprende a importância desse checklist e a importância desse checklist está na ponta da língua numa situação de emergência. Infelizmente eu não consegui gravar nenhuma dessas horas de voo em que eu fiz pane simulada, mas realmente é uma experiência muito legal. É impressionante como te prepara, como prepara o teu psicológico para uma situação dessa. Claro, eu nunca passei por uma situação de pane real, mas na pane simulada você começa muito nervoso, pelo menos foi a minha situação, e à medida que eu fui treinando, eu fui melhorando, fui ficando mais assertivo no que eu fazia e, claro, esse é o propósito do treinamento. E à medida que a gente vai avançando nessas manobras, vai desbloqueando novas manobras, a gente vai chegando mais próximo da etapa de TGL. Tem 3 vídeos aqui no canal dessa etapa, eu consegui registrar, e é uma etapa muito interessante, que você fica no circuito de tráfego, você fica lá em volta do Aeroclube e você decola e pousa repetidas vezes dentro de uma hora de voo, e o intuito é você refinar essa técnica de decolar e de pousar o avião. E isso vai preparar você, claro, para o primeiro voo solo. Primeira vez voando sozinho, fazendo o circuito de tráfego sozinho, sem que o instrutor esteja no avião. Após o voo solo, o curso vai desenrolando, a gente faz navegação, faz voo à noite, faz repasse e, por fim, faz o voo de check, que é o voo que nos garante, nesse caso, a primeira licença, que é a licença do piloto privado. Se você quiser também, eu posso falar especificamente sobre como foi o desenrolar do curso do piloto privado, então toda essa etapa de navegação, de voo noturno, enfim, falar mais detalhado e explicar um pouco mais. E essas foram as coisas mais essenciais, esse foi o resumão do que eu aprendi assim que eu comecei a voar. Talvez eu tenha deixado passar alguma coisa. Coloque aqui nos comentários e se pintou qualquer dúvida, qualquer curiosidade na sua cabeça, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir com o que eu puder. Eu realmente fico muito feliz que você tenha chegado até o final desse vídeo. E para você que ainda está aqui, eu tenho 2 perguntas. A primeira é para quem já começou na aviação e a pergunta é a seguinte: quão parecido com o meu começo na aviação foi o seu começo na aviação? E a segunda pergunta que eu faço é para quem não é da aviação, que entrou nesse vídeo, mas por curiosidade, e a minha pergunta é o seguinte: você imaginava que fosse assim o começo da carreira de um piloto? Coloque aqui nos comentários que agora quem ficou com curiosidade fui eu.